Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é predicado verbo nominal. Vamos agora aos nossos objetivos, na verdade um objetivo. Reconhecer ocorrências de predicado verbo nominal. Isso mesmo, porque talvez sejam dois objetivos que tenhamos falado. Porque para encontrar um predicado verbo nominal, é necessário saber os anteriores, o predicado nominal e o verbal, porque o verbo nominal é a junção desses. Vamos ver isso em detalhe. Mas para começarmos, para embasarmos aí a questão textual, para encontrarmos aí os predicados, precisamos de texto, de oração, temos uma reflexão sobre isso. Um homem percorre o mundo inteiro em busca daquilo que precisa e volta a casa para encontrá-lo. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre alegrias da família, entre as alegrias da família. Então temos aqui duas frases que falam sobre a busca de algo e, no fim, esses personagens ou essas pessoas acabam encontrando no próprio lugar onde estavam o que buscavam, E sobre isso temos três perguntas. Você concorda com as citações? Que características você atribui à sua família? Você se considera uma pessoa grata? Então reflita sobre essas frases. Você é grata ou grato pela casa que você tem? Pelo seu quarto, pelos seus objetos, pela sua família, pelas pessoas que estão à sua volta, pelo seu dia a dia, pelo seu colégio, pela sua escola, pela sua rua, por todas as pessoas? Por tudo que tem? Como você age dessa forma? Responda. Respondeu, consigo refletir sobre essas três questões com algumas respostas parecidas ou semelhantes, ou com ideias semelhantes. Vamos verificar a questão do predicado. A verdadeira alegria é a família. Isso aqui pode ser uma possível resposta, alguém deve ter pensado com alguma ideia talvez semelhante, não com a mesma construção, ou usando a característica da família ser alegre, invertendo a ordem da oração. Mas pode ter atribuído, sim, a família sendo uma grande alegria, Porque muitas vezes na maioria das vezes a alegria das pessoas ter uma família, estar em um lar, Temos aqui nesta oração o sujeito, a verdadeira alegria, o verbo de ligação, ser, no caso a família como predicativo desse sujeito, como característica desse sujeito. Então nós temos um predicado nominal, porque o foco, o núcleo não é o verbo, não é uma ação, e sim uma característica. Diferente do predicado verbal, um homem percorre o mundo inteiro. Isso mesmo, nós temos um verbo nesse predicado que é um verbo nocional, percorre o mundo inteiro, uma ação, percorrer. Percorre o quê? O mundo inteiro, um objeto e uma característica do objeto, um adjetivo, um adjunto adnominal. O sujeito dessa oração, um homem que fez a ação de percorrer. Nesse caso, o nosso núcleo é o próprio verbo, a própria ação. Nós temos um predicado verbal. E com base nisso, nós conseguimos construir um predicado verbo nominal, que ele vai ter dois núcleos, certo? Dois núcleos. Quais são? Um homem percorre o mundo insatisfeito. Vejamos só, nós temos percorre o mundo insatisfeito como nosso predicado. O núcleo, um deles, é o verbo, porque ele é um verbo nocional, que demonstrou uma ação, um verbo significativo.
Temos o objeto, que é o mundo, o que está sendo percorrido, e também nós temos aqui insatisfeito, uma característica do nosso sujeito. O homem está realizando essa ação de percorrer de modo insatisfeito. Então nós temos dois núcleos, predicativo e verbo nocional. Nesse caso, um predicado verbo nominal. E agora, eu o considero grato. Isso mesmo. Temos o sujeito eu e o predicado o considero grato. Nós temos o verbo nocional nesse predicado, então ele é núcleo, e temos um predicativo, uma característica. Considero ele, considero alguém. Temos um objeto aqui, um pronome fazendo o papel de ele. Então temos dois núcleos, predicativo, verbo nocional de novo. Então temos um predicado verbo nominal. Nesse caso, o predicativo é do objeto. Atenção, sempre que tenhamos um predicado verbo nominal e o predicativo é do objeto, esse predicativo foi atribuído pelo sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito considerou alguém grato. É uma opinião, é algo subjetivo, um juízo de valor do sujeito dessa ação. Ele achou, considerou alguém grato. Não que essa pessoa necessariamente seja. Na visão do sujeito, é. Vamos ler agora um quadrinho e preste atenção às orações e os seus predicados. Já vá tentando identificar se o predicado é nominal, só tem característica, se ele é verbal, só tem ação, ou se ele tem os dois, tem característica, predicativo, e tem ação, é verbo nocional, então um predicado verbo nominal. Vejamos o quadrinho. Achava sua morada pequena e escolheu um caminho. Achou o caminho difícil e escolheu os oceanos. Achou as marés um tanto rebeldes e escolheu ficar com os peixes. Achou os peixes desumanos e antissociais e viu a tamanha falta que fazia aquele lar. Encerramos um quadrinho curto, né, com poucas imagens, poucas frases também, e não encontramos o personagem. O personagem estava andando por diversos locais. Ele estava insatisfeito com sua residência, foi através do caminho. O caminho não foi suficiente para ele, foi para o mar foi difícil. Ele encontrou os peixes, também não se deu bem com os peixes, até chegar novamente no seu lar e viu que não era apenas uma casa, e sim um lar. Ele tinha uma família. Nós temos aqui o quadrinho exemplificando ali o aconchego, o coração, algo fraternal, né? Ele viu que ele era feliz e não sabia, esse nosso personagem desse quadrinho. Com base nesses enunciados, nessas orações do exercício 1, nós temos aqui letra A e letra B. Qual é o sujeito das orações? Letra B. Quais características psicológicas você poderia atribuir a esse sujeito dos verbos achar e ver? Responda. Respondeu, conseguiu identificar ali qual é o sujeito dessas orações, do verbo achar e ver, e também que característica você daria, predicativo você daria, né, para esse personagem. Vejamos as orações.
Achava sua morada pequena e escolheu um caminho. Achou o caminho difícil e escolheu os oceanos. Achou as marés um tanto rebeldes e escolheu ficar com os peixes. Nosso sujeito, resposta da letra A, é um sujeito desinencial. Ele, ela ou você. Uma terceira pessoa nós temos. Não há presença do pronome aqui, nem de um nome, mas pelo verbo nós conseguimos encontrar, pela desinência do verbo, pelo final do verbo, né? Então, achava, achou, achou, escolheu, escolheu e escolheu, estão conjugados na terceira pessoa. Então, uma possibilidade é um ele, ela, o você, ou até mesmo um nome que nós não sabemos qual é desse sujeito. E que característica podemos atribuir a ele, né? Uma pessoa inquieta, insatisfeita, ansiosa, imatura e ingrata. Isso mesmo, pelas ações que ele fez e pelos predicativos que ele atribuiu a cada local que ele passou. Então, um lugar era difícil, os peixes eram desumanos, antissociais. Então, essa pessoa não estava contente no seu lar, não ficou contente em nenhum momento pelos lugares que passou, porque sempre alguém ali estava desfavorável na opinião dele, desse sujeito, até que ele se deu conta que onde ele estava, no seu início, na sua casa, lá era seu lar e lá sim ele tinha tudo o que precisava, ele não precisava ter saído. Ou, aliás, ele precisou ter saído para dar valor ao que tinha, né? Vamos refletir sobre um enunciado, uma oração do nosso quadrinho. Achava sua morada pequena e escolheu um caminho. Considerando o contexto, explique os possíveis sentidos denotativo e conotativo da expressão morada pequena. Isso mesmo, essa expressão morada pequena, casa pequena, residência pequena, tem duplo sentido. Nós temos aqui uma ideia de denotação e conotação. Quais são essas ideias? O sentido denotativo refere-se ao tamanho, pouco espaço. Isso mesmo. Então, no sentido literal, pensamos que é uma casa pequena, com poucos ambientes, pouco espaço, uma pouca metragem. Já o conotativo propõe uma vida mediana, restrita. Então, a outra ideia de conotação é que a morada pequena é que era muito limitado na opinião dele, muito restrito, muito chato, por isso que ele era inquieto. E ele mudou de ideia, lembrando, né? Voltamos aí às frases do quadrinho, outras frases e 3 perguntas. Quais são as características presentes nas orações? Letra B, elas são objetivas ou subjetivas? Explique. Como são classificados esses termos que expressam características? Pode responder.
Voltamos. Respondeu, conseguiu identificar o que pede as 3 perguntas? Vejamos. Letra A. Pequena, difícil, rebeldes, desumanos e antissociais. São as características que temos nessas orações. Letra B. Essas características são subjetivas, pois é uma opinião do sujeito. E esses termos, essas características podem ser classificados como predicativos do objeto. Isso mesmo, vamos conferir isso. Achava sua morada pequena. Então, o nosso sujeito desenencial fazia a ação de achar. Achava algo, sua morada. Sua morada completa o verbo, objeto do verbo. Se pequena está relacionado à sua morada, sim, predicativo do objeto. Mesma coisa na seguinte, achou o caminho. O caminho completou o verbo, objeto do verbo. Difícil, predicativo do objeto. Achou as marés um tanto rebeldes. Achou as marés rebeldes. As marés completou o verbo achar, objeto do verbo, o seu predicativo rebeldes. Achou os peixes desumanos e antissociais. Achou os peixes objeto do verbo, desumanos e antissociais, característica desse objeto, predicativo do objeto. Isso mesmo, resposta C, predicativo do objeto. Resposta correta. Exercício de número 3, temos aqui em destaque as características que acabamos de encontrar, né? E as perguntas, letra A e letra B. Letra A, como são classificados esses predicados? Letra B, como você chegou a essa resposta? Preste atenção nas palavras importantes do predicado para responder as 2 perguntas. Respondeu, conseguiu identificar quais são as palavras importantes do predicado, classificá-lo e também explicar como você encontrou essa classificação? Vejamos a resposta. Predicados verbonominais. Isso mesmo, é essa a nossa classificação desses 4 predicados. Por que eles são verbos nominais? É a resposta da nossa letra B, né? A nossa explicação do passo a passo como chegamos a essa conclusão. Os predicados são compostos de 2 núcleos, predicativo do objeto e verbo nocional. Isso mesmo, cada predicado aqui tem 2 núcleos, o verbo de ação e uma característica, nesse caso, do objeto, que a gente já encontrou no exercício anterior. Mas confira agora esses 2 núcleos. Achava é o verbo e pequena, o predicativo do objeto, 2 núcleos. Na outra oração, achou, o verbo, núcleo, difícil, outro núcleo. Na próxima, achou novamente, rebeldes, outro núcleo.
achou, novamente, desumanos e antissociais, outros núcleos. Então, as orações têm 2 núcleos, no caso a última tem 3, por causa do predicativo que se repetiu mais um. Mas então nós temos predicados verbos nominais, um verbo nocional e também predicativos do objeto. Exercício número 4. Classificamos ali, encontramos e justificamos por que era predicado o verbo nominal. Esse passo a passo você deve utilizar aqui para identificar a mesma ocorrência em uma dessas orações ou em mais de uma. Letra A. Ele estava inquieto. B. A pessoa considerava sua vida pequena. C. A pessoa insatisfeita percorreu o caminho. D. Ele voltou arrependido. Verifique quais orações têm predicado verbo nominal. Respondeu, conseguiu identificar quais orações têm a ocorrência do predicado verbo nominal, 2 núcleos, verbo nocional e predicativo? Vejamos. Letra B é uma resposta correta. A pessoa considerava sua vida pequena. Temos o verbo considerar e a característica, o predicativo pequena. Letra D é outra resposta. Ele voltou arrependido. Temos o verbo nocional voltar e a característica, o predicativo arrependido. 2 núcleos em cada predicado, predicados verbos nominais. Na aula de hoje, o que aprendemos? Realizamos uma leitura e reconhecemos predicados verbos nominais. Isso mesmo, verbos nominais. E a sua importância na construção de um texto. Conseguimos ver aí o julgamento, a atribuição de características por parte do sujeito, ou então a atribuição de característica ao próprio sujeito nesses predicados. Ficamos por aqui. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!